E aí, gente, boa tarde. Pô, que alegria estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Pastor Lucas, pastora Carol, pastor Lamartine, feliz demais. Venho com um abraço também do pastor Carlito, pastora Leila, toda a nossa igreja lá. Uma alegria muito grande, uma honra também. Eu sempre acompanhei a IA Church nas redes sociais. Falei assim, cara, um dia eu vou visitar a IA Church, porque não existe igreja mais maneira do que essa. Pô, o nome da igreja é IA Church. Tipo, IA, mano, é muito louco. E aí, os jovens é o Tio Y. Eu sou mineiro, então se tem o Y no nome eu já gostei, entendeu? É o Tio Y, eu tô em casa aqui. Então, uma alegria mesmo, um privilégio. Eu sempre quis estar aqui conhecendo e hoje estou aqui servindo, então eu estou ainda mais feliz. Então, assim, muito, muito animado. Eu junto com a minha esposa, a Raquel, a gente lidera a Juventude Eleve lá em São José dos Campos. E nesse carnaval também nós estamos com um movimento de carnaval também. Nós fazemos evangelismo em carnaval, nos bloquinhos e tal. Então a gente também tem a juventude se movimentando. Então é muito legal a gente poder estar aqui compartilhando figurinha, compartilhando experiência, com o mesmo objetivo de ver Jesus invadindo as ruas de São Paulo e fazendo a diferença no meio do carnaval. E eu queria conversar um pouco com você, porque é muito bom estar em um ambiente como esse. É muito legal a gente participar de um Desblocados. Nome legal, a gente está aqui, é muito bom. Mas eu creio no fundo do meu coração que o desejo de Deus é que nesses dias aqui, nessa conferência, em cada sessão, em cada momento, como acabou de acontecer aqui no Louvor, você seja cada vez mais cheio do Espírito Santo. Só que eu também acredito que ser cheio do Espírito Santo, apesar de ser muito bom, maravilhoso, extraordinário, é só o começo daquilo que Deus quer fazer na sua vida. É muito ruim quando você vê o testemunho de alguém que a pessoa ela fala assim, eu me converti e eu era feiticeiro, roqueiro, corintiano, a pessoa era um monte de coisa ruim, aí quando ela converte ela fala assim, e agora eu sou crente, ponto final. Tipo, deu maior trabalho para Jesus, agora não quer dar trabalho para o diabo, que isso, que loucura. Porque às vezes nós acreditamos que o ápice da vida cristã é quando a gente conhece Jesus. Gente, conhecer Jesus é só o começo daquilo que Ele vai fazer na sua vida. Então ser cheio do Espírito Santo é o básico para cada cristão. Se você está aqui, o nosso desejo, a nossa intenção é que você saia daqui ainda mais cheio do Espírito Santo. E esse também é o desejo de Deus, mas entendendo que esse é só o começo. Eu queria compartilhar um pouco com você, porque assim, quem aqui, esse é o primeiro Desblocado, você nunca foi em nenhum dessa conferência, mas quem aqui nunca foi em nenhuma conferência da igreja? Tipo, primeira vez, nunca pisei na igreja, estou aqui hoje. Tem gente, que legal, seja muito bem-vindo, você também, o Espírito Santo vai te pegar em nome de Jesus, mas seja muito bem-vindo aqui. Mas gente, eu não sei em quantos eventos de igreja você foi, mas eu sou filho de pastor, igual o Isaac aqui também que ministrou aqui. E gente, assim, eu com 1 ano, eu já ia no acampamento de criança, de juniores, de adolescentes, de casais, de adulto, de idoso, de tudo. Porque eu era filho do pastor. Então desde criança eu estou acostumado com ambientes como esse, com ambientes como uma conferência, com ambientes como um acampamento. Então eu estou acostumado com esse ambiente. Isso é muito bom porque eu gosto muito desse ambiente, mas isso também é muito perigoso, porque quando a gente começa a frequentar lugares como esse com muita frequência, a gente pode começar a pensar que tudo que Deus tem para nós é isso aqui. Gente, é muito bom o momento do louvor, a gente aqui na frente, louvor assim, estalando você, estrebuchando no chão, hein? Limpando o chão da igreja de catarro, isso é muito bom. Aquela presença de Deus que você não sabe o que fazer depois, tudo é muito bom. Só que viver com Jesus não é sobre quantas vezes você cai na presença de Deus, mas é sobre como você se levanta depois de uma experiência com Ele. Então o que eu queria conversar com você nessa tarde é assim, cheios do Espírito Santo. Fala comigo, eu estou cheio do Espírito Santo. Mas fala como alguém que está cheio do Espírito Santo. Fala assim, eu estou cheio do Espírito Santo. E a minha pergunta para você é, e agora? Então a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre isso, cheios do Espírito Santo, e agora? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você está com a Bíblia em Atos 2, mas também vai aparecer aqui nesse telão maravilhoso. Atos 2, a Bíblia começa dizendo assim, já achou? Quem achou, fala, eu amo a Bíblia. Quem não achou, fala, eu amo também. Tem uma galera que não achou, mas vamos lá, Atos 2.
Chegando o dia de Pentecoste, vou ler até o versículo 4. Estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Gente, essa aqui é a primeira vez que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, mas não só os discípulos. Essa aqui foi a primeira vez que o Espírito Santo desceu sobre as pessoas, de uma maneira específica, que as pessoas foram cheias dele. Essa aqui é a primeira vez. E como nós estamos aqui em um ambiente também onde o Espírito Santo está aqui, amém? E onde o Espírito Santo está enchendo você aqui, amém? Eu queria olhar assim, cara, o que as primeiras pessoas que foram cheias do Espírito Santo, o que elas fizeram depois do encontro com Deus? Porque eu preciso aprender também o que fazer depois do meu encontro com Deus. Gente, o nosso desejo, o desejo dos líderes que organizam, dos pastores que organizam, não é que você saia daqui, simplesmente, você saia daqui e você manda uma DM para o Isaac. Ô Isaac, xerecanta labachura, tem uma visão do céu. Você vai chegar em casa e sua mãe fala assim, vou fritar um ovo, você fala, mãe, eu estou tão cheio de Espírito Santo, põe a panela aqui na minha mão que o ovo vai... Gente, não é sobre isso. Ser cheio do Espírito Santo não é sobre a sua experiência, mas é sobre o que Jesus vai fazer através de você. Então ser cheio do Espírito Santo não é só para você chegar no seu Instagram e contar assim, ontem eu falei em línguas estranhas. Gente, falar em línguas é muito básico. Difícil mesmo é controlar a língua. Mas isso é assunto para outro dia. Já viu aquele vídeo das meninas que elas estão querendo aprender a falar inglês? Aí elas estão orando, Jesus, nos ajuda a falar inglês. Aí uma termina a oração e fala... Aprendeu inglês. Então falar em línguas é muito bom, é muito gostoso, mas é só o começo daquilo que Deus pode fazer por você. Eu costumava pensar, pastor, que quando eu chegasse no céu, eu ia chegar em Moisés e falar assim, Moisés, como que foi abrir o mar, mano? Mano, que doideira é essa? Tu viu os peixes passando? Que fita, mano. Eu ia chegar em Daniel e falar, Daniel, como é que foi dormir na juba do leão, velho? Que loucura. Imagina eu chegando no céu, Adão e Eva, dá uma voadora já na cabeça de Adão e vambora, segue o jogo. Então eu ficava imaginando assim, eu chegando no céu e perguntando para as pessoas como que foram as experiências com Deus. Até que um dia eu entendi que quando eu chegar no céu, eles que vão perguntar para mim assim, como que foi teu próprio Deus morando dentro de você? E a minha resposta vai ser, às vezes eu chorava no devocional. Quando tocava Quieta Minha Alma, eu chorava. Laura Sogueles. Gente, como que é a sua vida sabendo que o próprio Deus mora dentro de você? Quando eu falo que o Espírito Santo mora dentro de você, não é uma força, não é uma energia, não é uma luz, é o próprio Deus. E isso nos convida para uma vida sobrenatural. Ser cheio do Espírito Santo é muito bom e é um momento especial demais. Mas o que acontece depois disso, esse sim é o propósito. Ninguém é cheio do Espírito Santo só para ficar deitado no sofá, vendo filme e falando em línguas. Nós somos cheios do Espírito Santo para uma missão. Você quer ver? Olha o que Jesus fala. Em Lucas 4, 18 e 19, Jesus fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, ou seja, eu estou cheio do Espírito, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Gente, Jesus fala, o Espírito do Senhor está sobre mim para. Ele fala assim, eu estou cheio do Espírito Santo, para libertar os presos, para restaurar a vista dos cegos, para curar os enfermos. Então Jesus fala, eu estou cheio e agora eu tenho uma missão. Toda vez que o Espírito Santo te enche, é porque Ele está te capacitando para a missão. Gente, e ter uma experiência com Deus não tem a ver com arrepiar. Se você quer arrepiar, bota o dedo na tomada, tu vai ver o maior arrepio da tua vida. O Espírito Santo, Ele te convida para mais. Ele te convida para uma vida extraordinária. Você não é só um adolescente na sua escola, você é alguém cheio do Espírito Santo lá e tem uma missão para você. Você não é só alguém na sua faculdade, você é alguém cheio do Espírito Santo naquele ambiente e Ele tem uma missão para você naquele lugar. Então ser cheio do Espírito Santo é entender que existe uma missão. Você já viu aqueles filmes de África? Gente, eu tenho muita dificuldade de concentrar a atenção, então assim... Toda hora vem uma coisa aleatória na minha cabeça, mas vai fazer sentido. Tu já viu aquele negócio de África que tem o
o Timão, qual bicho que é o Timão? Esqueci, o Lemuri. Que tipo assim, eles estão no meio da selva lá e tal, de repente eles escutam o barulho, ele... Suricato, obrigado. O biólogo aqui. O suricato, ele para o que ele está fazendo e já presta atenção. Gente, você está aqui no meio do louvor, o Espírito Santo toca em você, já tem que aqui, ó. Tem algo novo de Deus para mim. Eu não vim aqui só para me arrepiar, não. Eu vim aqui para receber algo novo de Deus. Então o Espírito Santo, o encontro com Ele é para te capacitar para essa missão. E sabe o que eu tenho aprendido cada vez mais? É que a unção de Deus, ela não pode ser desperdiçada. Gente, eu engordei agora porque eu casei. Mas antes, assim, era só a capa da gaita. Um pastel de queijo tinha mais carne do que eu. Era muito complicado a minha situação. Eu andava com uma moeda no bolso para o vento não me levar, entendeu? E o meu irmão, ele sempre foi o contrário de mim. Ele sempre foi mais fortinho, né? Só que o meu irmão, ele sempre gostou de comer. Eu nunca gostei de comer. Eu sou assim, cara, chato para comer até hoje. Mas meu irmão, a gente tem uma expressão lá em Minas, eu não sei se tem aqui em São Paulo, que é comer com a boca boa. O que é isso, a pessoa que come com a boca boa? Gente, eu como normal, de boa, conversando e tal. Meu irmão, a única hora que ele fica calado é quando ele está comendo, já começa aí. Então, às vezes, se dá uma coisa na mão dele só para ele ficar quieto. E ele come sorrindo, é engraçado. Um arroz, feijão, ele come assim, ó. Como é que está a comida? Com a boca boa, feliz, comendo com a boca boa. E ele sempre comeu mais do que eu. Às vezes é até engraçado, porque ele está comendo um doce, e ele está comendo doce com uma cara tão boa. Na hora que eu vou provar, eu falo assim, nossa, João, acho que está meio estragado. Ele, eu também achei. Que isso? Comeu doce estragado. E o meu irmão, por ele ter isso, sempre que a gente chega em algum restaurante, alguma coisa, mesmo ele sendo mais novo do que eu, o prato dele sempre era mais cheio do que o meu. Por quê? Porque eu comia o que eu dava conta e ele comia o que ele dava conta. Se eu colocasse no meu prato, o tanto que ele comia ia sobrar muita comida. Gente, eu tenho aprendido cada vez mais que Deus não desperdiça unção. Se Deus derrama uma coisa sobre a sua vida, se Deus derrama algo sobre a sua vida, Deus derrama algo específico sobre você. Mas essa unção, ela não vem para cumprir um propósito, você não faz nada com aquilo, uma hora ou outra, essa unção vai começar a diminuir a porção. Sabe por quê? Porque Deus não desperdiça unção. Eu fico imaginando ele olhando e falando assim, cara, eu vou continuar derramando sobre você para você não falar de mim? Eu vou continuar derramando sobre você para você chegar na sua escola e fingir que eu não existo? Eu vou continuar derramando sobre você para você chegar na sua casa e continuar desrespeitando seus pais e falando que a culpa é do diabo? Então eu imagino o Espírito Santo olhando para nós falando assim, eu estou depositando essa porção sobre você, mas essa porção também vem com uma missão. Por que a gente olha para as histórias dos missionários da Bíblia, a gente fala assim, cara, por que Deus faz tantas coisas nesses lugares? Porque existe uma missão e uma unção específica para ela. Gente, eu lembro quando eu me mudei de escola no ensino médio, eu fui para um colégio militar. E eu odiava aquela escola com todas as minhas forças, mas eu estudei no colégio militar. E eu lembro que eu orava assim, falava, Deus, amanhã eu não vou na aula. Amanhã eu quero que você vista o uniforme e vai. Deus, eu quero que você fale de você na minha escola, porque os meus amigos precisam de você. Deus, dá um jeito, levanta alguém e tal. Até que um dia Deus falou para mim assim, Elton, eu não vou mandar ninguém, porque você já está lá, começa a abrir a sua boca. Beleza, obrigado, não precisava ser assim, mas vamos embora. Gente, a gente começou a falar de Jesus no intervalo, eu peguei 2 crentes meia boca que tinha lá e juntou comigo, deu 75% crente, a gente começou a falar de Jesus. Começou a falar de Jesus na escola, resultado. A diretora não queria dar uma sala, a gente começou a fazer no pátio, daqui a pouco não cabia mais no pátio, ela teve que liberar a quadra para a gente, daqui a pouco não estava cabendo mais na quadra, a gente teve que fazer em 2 horários para falar de Jesus no intervalo de uma escola. Por quê? Porque eu entendi que eu não queria mais ficar sendo cheio dentro do culto para nada, mas eu queria cumprir a missão que o Espírito Santo tinha para mim. Então a unção vem para os que estão comprometidos com a missão, a unção vem para aqueles que entendem que existe um propósito. Eu oro muito para que você saia daqui, gente, flutuando aqui, flutuando. Você vai entrar no Uber, você não vai nem encostar no banco, você vai estar voando, o cara do Uber vai ficar maluco, o que é isso? Você vai assim, ó, sai fora, estou cheio do Espírito Santo. Esse é o nosso desejo, mas mais importante do que como você vai sair daqui hoje, é como você vai chegar na sua escola, no seu trabalho, quando acabar o feriado. Porque isso aqui pode ser só mais um feriado divertido para você, ou pode ser a conferência que Deus está chamando você para mudar a sua vida para sempre. E depende de como você vai encarar isso.
Então eu queria encorajar você a olhar para esse momento aqui como Champions League. Dá tudo de si aqui, vamos embora. Fala assim, eu vou chegar na escola segunda-feira, meu Deus, vai ser uma loucura. Eu lembro que quando eu fui pedir à diretora para fazer esse momento de devocional no intervalo, ela riu. Por quê? Porque eu tive um encontro com Jesus do 9º para o 1º ano. No final do 9º ano, eu era o pior aluno da escola. Nas férias, Jesus me pegou. Aí eu voltei para a escola, já em fevereiro, eu falei assim, professor, na primeira semana, diretora, a gente queria ter um momento de oração ali para falar de Jesus. Gente, eu lembro como se fosse, ela falou assim, quem vai conduzir? Eu falei, ela. Então pode fazer. Tipo assim, não vai durar uma semana. Gente, assim, umas férias, Jesus mudou minha vida para sempre. Um feriado, Jesus pode mudar a sua vida para sempre. Um momento pode mudar a sua vida para sempre. Depende da sua expectativa. Então existe uma missão, existe um propósito para você, e a assunção do Senhor, ela vem para te capacitar para uma vida sobrenatural. Quantos aqui desejam viver uma vida sobrenatural? Uma vida extraordinária? Gente, meu Deus do céu, eu quero chegar no céu cheio de história. Jesus, tinha uma mulher lá que estava com a perna doendo, a orelha, ela foi curada. Tinha uma mulher lá que estava cega, a orelha, ela foi curada. Tinha um cara lá que não acreditava em Deus, eu orei, nosso Deus, ele virou até o irmão do coque, de tanta loucura que virou. Então Jesus, ele nos chama para uma vida extraordinária. Gente, um cristão que não vive o sobrenatural é uma contradição a tudo que o evangelho prega. Tudo. Tudo, eu não aguento. Então nós precisamos buscar essa vida sobrenatural, buscar essa vida diferente, buscar um estilo de vida extraordinário, porque é isso que Jesus tem para nós. Eu fico imaginando, Jesus ele falou assim, você vai fazer obras maiores do que eu fiz. Eu fico pensando assim, só se eu virar um vingador, porque não tem como. Mas Jesus diz que sim, então a gente pode se dispor a isso. A gente pode se dispor para viver o sobrenatural, a gente pode acessar um novo nível em Deus. Eu queria conversar com você nessa linha aí. O que a gente faz depois de ser cheio do Espírito Santo? O que a gente faz depois de ter uma experiência com Deus? Depois de vir aqui nos blocados, o Espírito Santo pegar a gente, o que eu faço quando eu sair daqui? Olhando para os discípulos, a primeira coisa, compartilhe aquilo que Ele colocou no seu coração. Atos 2, do 14 ao 21, vai falar que eles começam a ser cheios do Espírito Santo ali, a galera começa a olhar do lado de fora e fala assim, meu Deus, esses caras estão bêbados. Eles começaram a falar em línguas, a galera olhando e falou assim, que povo doido é esse, que show da Xuxa é esse? E a Bíblia fala que Pedro se levanta no meio da multidão, e ele fala assim, esses homens não estão bêbados, o que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel, que nós estamos sendo cheios do Espírito Santo. E ele começou a pregar, porque ele entendeu que se Deus estava derramando algo, é porque ele também tinha algo para entregar. Você vai voltar para a sua rotina na quarta-feira, terça-feira, todos seus amigos vão contar histórias de carnaval, você vai contar histórias de salvação. Todos seus amigos vão contar história de carnaval, você vai contar histórias de avivamento. Eles vão falar assim, você não sabe o quanto que eu bebi. Você fala assim, você não sabe o tanto que eu estou mais cheio que você. Então compartilhar aquilo que Ele conta no seu coração. Gente, eu fico pensando, imagina se eu viro para você e eu falo assim, olha, eu quero contar um segredo aqui no Desblocados, que eu nunca contei para ninguém. Há 10 anos atrás eu tive um sonho. Deus chegou para mim e falou assim, Elton, em 2020 vai ter uma pandemia de uma doença. Muitas pessoas vão morrer, mas eu estou colocando na sua mão a cura. Imagina eu chego aqui e conto isso agora para você e falo, gente, eu tinha a cura. Só que eu não contei para ninguém. Você vai pensar assim, mano, eu vou matar esse cara, velho. Como assim? Ele tinha a cura, ele não falou para ninguém. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas poderiam ter sido salvas? Mas o silêncio dele impediu que isso acontecesse. Gente, se a gente pensa assim da cura do Covid, imagina nós que temos a cura da morte, que temos a cura da depressão, da ansiedade, do medo, da falta de propósito. E por que muitas vezes nós ficamos calados? Por que muitas vezes nós temos medo de falar? Por que eu tenho mais facilidade para falar para o meu amigo de um filme bom que eu vi, do que para falar sobre o Jesus que me salvou? Por que eu tenho mais facilidade para recomendar um restaurante ou um vídeo no YouTube, do que para falar sobre a experiência que eu tive com Deus? Então o Espírito Santo nos toca, Ele nos enche para que a gente compartilhe aquilo que Ele coloca no nosso coração.
Gente, eu amo muita coisa, eu gosto muito de anime, eu gosto muito de videogame, eu gosto muito de futebol, e eu falo com paixão sobre todas essas coisas, inclusive eu torço para o Cruzeiro, eu preciso que você ore por mim. Mas assim, eu me recuso a ser mais apaixonado falando sobre futebol do que falando sobre Jesus. Lá eu trouxe aqui uma galera comigo que anda com a gente lá, e aí eu hoje lidero a juventude, mas por muito tempo eu liderei os adolescentes, né? Aí quando comecei a liderar os adolescentes falavam assim: Elton, você prega bravo com a gente. Eu falei assim: gente, eu não estou bravo, é porque se eu for falar de Jesus parado, parece que eu estou apresentando um trabalho de escola, não tem emoção nenhuma. Gente, Jesus, ele mexe comigo, não tem como é que eu vou falar de Jesus e ficar quieto? Como é que eu vou falar de Jesus sem empolgação? Ele salvou a minha vida, ele morreu por mim, ele mudou a minha história, e hoje eu posso ver uma vida sobrenatural, e isso está disponível para você. Eu não posso ler isso como se eu estivesse lendo um manual do PlayStation, não existe. Então compartilhar aquilo que ele colocou no seu coração. E deixa eu contar um segredo para você, aproveitar que o pastor Lamartine não está aqui. Não fica triste não fica chocado não, tá? Mas sabia que o pastor Lamartine, ele não sabe a Bíblia inteira de cor? Como assim? Não, meu mundo caiu. Para. Às vezes a gente acha que assim, não, eu não posso falar de Jesus na minha escola porque eu não sei a Bíblia inteira. Eu não posso falar de Jesus na minha casa porque alguém vai me fazer uma pergunta que eu não sei responder. Gente, eu gosto muito da história onde Jesus cura o cego. E aí, os religiosos da época, eles chegam no cego e falam assim: quem que é o cara que te curou? O que ele disse? Qual que é a teologia dele? Quem que é esse homem? De onde ele veio? Aí o cego fala assim: sai fora. Eu não sei quem ele é. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Gente, você não precisa saber tudo. Você só precisa saber que você era cego e agora por causa de Jesus você vê. Você pode compartilhar o que Jesus está fazendo na sua vida. Você pode compartilhar quem Jesus é para você. Jesus te livrou da depressão. Quantos amigos seus estão lutando com a depressão e você tem a cura? Não fique calado. Jesus te curou da falta de propósito. Quantos amigos seus não sabem para onde estão indo? Não fique calado. Jesus te curou da ansiedade. Quantos amigos seus estão passando pela mesma situação e você foi curado? Não fique calado. Compartilhe o que Jesus colocou no seu coração. Vocês estão comigo aqui? Então, depois de ser cheio do Espírito Santo, compartilhe aquilo que Ele colocou. 2 Timóteo 1,7: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus te chamou para ser alguém cheio de poder e também cheio de amor e cheio de equilíbrio. Gente, eu queria incentivar você, um combinado. Fiz um voto com Deus esse ano: eu nunca vou ir para o culto sem convidar alguém. Nunca. Todo dia que eu for para o culto eu vou convidar alguém. Pode ser a mesma pessoa, até ela topar aí, não tem problema. E eu sempre vou compartilhar aquilo que Deus falar comigo com alguém que eu nunca compartilhei. Gente, às vezes eu estou indo para o culto assim, eu paro o carro na porta, eu desço, eu chamo o porteiro. Eu sei que ele não vai, ele está trabalhando, mas eu falei que eu ia chamar. Aí eu falo assim: ô, você não quer ir no culto não? Aí ele fala assim: não, hoje eu estou trabalhando. Eu falei: imaginei, mas semana que vem tem culto. Aí ele fala: então semana que vem eu vou. Eu já parei na padaria, saindo de casa, parei no atendente e falei assim: mano, me passa seu contato aí que semana que vem você vai no culto comigo. O cara acha que eu estou até dando uma cantada nele. Não estou não, estou chamando para ir para a igreja. Então, gente, você fazer isso assim, o que Deus está colocando no seu coração? Você vai guardar só para você? Nós criamos uma ideia de que o lugar para onde nós despejamos o nosso coração é numa rede social. E aí todo mundo quer compartilhar o que Deus está falando no Instagram, mas a gente nunca compartilha com um amigo. E aí a gente acha que o nosso amigo vai ver, ele não vai ver, porque quando você posta no Instagram, você não está falando com ninguém, muitas vezes. Às vezes vai ser mais efetivo você mandar uma mensagem. Gente, qual foi a última vez que você mandou um áudio orando por alguém? Fala: mano, tudo bem? Estou aqui no Desblocados, eu sei que você está aí no carnaval, seu atribulado, mas eu estou aqui para orar por você. Mano, aí você ora, termina o áudio, e aí depois você mandou assim: duvido curtir o carnaval depois dessa, vem para o Desblocados, acabou. O cara lá no bloquinho ouvindo o seu áudio, o Espírito Santo pega ele. Até a Anitta vai converter. Nada a ver, sei lá também. Então compartilhar aquilo que Ele colocou no seu coração. Gente, você fala assim: não, mas eu sou tímido, mas eu não sou evangelista. Nem eu, mas eu descobri uma coisa muito boa e eu preciso contar para todo mundo. Eu preciso compartilhar. Então aquilo que Deus coloca no seu coração, espalhe para as pessoas também.
Outra coisa, o que fazer depois de ser cheio do Espírito Santo? De forma bem prática, junte-se aos amigos que também estão cheios de Deus. Atos 2, 41, 43, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Gente, o Espírito Santo desce, pum, 3.000 pessoas convertem, pá. O que acontece depois? Vira alfa. Eles começam a se reunir em pequenos grupos para compartilhar sobre aquilo que Jesus continuava fazendo. Eles começam a se reunir em pequenos grupos para começar a viver igreja. Sabe muitas vezes qual que é o nosso desafio? A gente passa um feriado como esse, imerso na presença de Deus, cheio da presença de Deus. Você acorda quarta-feira para ir para a escola, quando o despertador toca, você já está do lado dele assim, ó, xerecanta, labachura, xerecanta. O despertador até assusta, de tão animado que você está. Você chega na escola empolgado, e a primeira pessoa que você compartilha o que Deus fez é aquele seu amigo sabor cristão, aquele seu amigo sabor evangélico. E aí você fala assim, mano, você não sabe, você não está ligado o que Deus fez na minha vida esse feriado. Aí ele fala, hã? Aí você já desanima, né? Mano, Deus falou comigo. Aí ele fala, você sabe que isso é só emoção, né? E tudo que Deus derramou sobre você, você começa a compartilhar com um grupo de pessoas errado. E aí você começa a querer se aproximar de Deus, andando com pessoas que odeiam Deus. Já viu isso? Uma vez eu estava no TikTok, apareceu um vídeo do Felipe Neto. Muitos nem conhecem, né? O falecido Felipe Neto. Felipe Neto falando sobre igreja. E um monte de crente embaixo concordando. E eu olhando e falando assim, gente, como é que um cara que odeia igreja quer me ensinar o que é ser igreja? Gente, muitas vezes nós estamos procurando conselhos de quem odeia Deus sobre como viver uma vida para Deus. Muitas vezes as pessoas para quem você compartilha o seu coração são pessoas que não conhecem o coração de Deus. Quem são as pessoas com quem você anda? Depois de ter uma experiência com Deus, eu preciso me juntar com os amigos de Deus. Eu preciso me juntar com quem ama a Deus. Eu não estou falando para você bloquear seus amigos da escola, não é nada disso. O que eu estou falando é assim, se você não tem maturidade para andar com alguém sem ser influenciado, talvez é melhor você tirar um tempo para se afastar dessa pessoa. Porque eu prefiro perder um amigo do que perder o amigo. Eu prefiro perder popularidade na escola do que perder a vida extraordinária que Jesus tem para mim. Então depois de ter uma experiência com Deus, se junta com os amigos que são de Deus. Sabe como que eu voltei para Jesus depois de um tempo desviado? Gente, eu fiz amigo. Aí eu comecei a ir no culto com eles. E aí eles começaram a orar por mim. E aí eu comecei a ter as minhas experiências com Deus junto com eles. E aí eles começaram a me incentivar, começaram a me ensinar a Bíblia, começaram a me ajudar. Foram os meus amigos. Os seus amigos, eles te afastam ou te aproximam de Deus, gente? E uma forma boa de fazer isso é assim, se eu pegar o seu WhatsApp agora, se eu pegar seu WhatsApp agora, jogar aqui no telão com a conversa com o seu melhor amigo, tá podendo? Aí você fala, não pode. Então talvez essa conversa aí não é uma conversa muito boa. Eu lembro de uma vez, eu era adolescente e eu assisti uma série. Eu gosto muito de série eu não posso dar muitos detalhes, não saber que série é. Mas eu gosto muito de série de ação, série de aventura, de suspense e tal. E eu lembro que eu gostava muito de uma série, tipo, eu estava viciado. Sabe quando você está, tipo assim, você está na escola, mas você pensa assim, mano, eu vou chegar em casa e vou ver um episódio. Eu vou chegar em casa e vou jogar uma partidinha de Fortnite. Quem nunca, né? Eu estava assim com essa série. E aí um dia eu sonhei que meu pai estava pregando na igreja, num culto de domingo. Eu entrei na igreja e ele falou assim... Agora, para dar um exemplo da mensagem, eu queria passar uma cena de uma série. E aí ele entrou a série que eu estava assistindo. Gente, só que eu já tinha assistido aquele episódio e eu sabia exatamente o que aconteceria. E não era algo que é legal de passar no telão da igreja. E eu lembro que no sonho, eu entrei na igreja desesperado. Eu lembro que eu entrei, na hora que eu vi, para! Pai, para, worship fails, para. Eu desesperado no sonho, eu fui no cara do som, eu comecei a chutar a caixa, eu comecei a brigar, querendo desligar o projetor, e eu lembro que nesse desespero, sabe quando você sonha que você está caindo e você acorda meio, aquela humilhação?
Nesse desespero, de eu querer desligar o som, querer desligar o telão, eu lembro que eu acordei. Na hora que eu acordei, tipo, desesperado, o que está acontecendo? Na hora que eu acordei, o Espírito Santo falou no meu coração assim: Elton, se não pode passar na minha casa, por que pode passar na sua? Na hora eu, meu Deus, já desinstalei tudo que eu tinha de streaming, agora eu só assisto The Chosen. E os 10 mandamentos da Record. Tô brincando. Gente, mas esse é um questionamento válido. Se não tem lugar para as músicas que você ouve na casa de Deus, também não deveria ter lugar no seu fone. Se não tem lugar para os filmes que você assiste na casa de Deus, também não deveria ter lugar na sua casa. Se não tem lugar para as amizades que você tem perto da presença de Deus, também não deveria ter lugar na sua vida. Então, depois de um ambiente como esse, nós precisamos tomar decisões. Quem nós queremos ser? Com quem nós queremos andar? Gente, muitas vezes nós temos problemas com os nossos pais, porque nós escolhemos andar com pessoas que eles já falaram para a gente parar de andar. Muitas vezes nós temos problemas com Deus, porque nós insistimos em caminhar com pessoas que Ele falou para a gente parar de caminhar. Então, depois de ter uma experiência com Deus, eu preciso me juntar com pessoas de Deus. Eu preciso me apegar às coisas de Deus, na sua rotina, na sua casa. As coisas que você faz, que você vive, que nós fazemos, essas coisas nos aproximam de Deus ou nos afastam de Deus. Gente, eu tenho aprendido cada vez mais que se eu quero viver uma vida extraordinária, quem quer viver uma vida extraordinária com Jesus? Eu preciso começar a abrir mão de coisas que não são pecado. Como assim? O crente medíocre, que não é o crente da EA Church, graças a Deus, ele vive assim: se eu cair daqui é pecado, mas aqui ainda não é pecado. Aqui, ó, parece que ele fica assim, ó, Deus, não estou pecando. Essa é uma vida medíocre, porque eu estou no limite da vontade de Deus. As nossas perguntas são assim: essa música aqui pode ou não pode? Por quê? Porque eu quero saber até onde eu posso ir, longe de Deus, sem desagradar o coração dele. As nossas perguntas são: o quão no limite eu posso chegar? Por que as nossas perguntas não são assim: Deus, o quão mais perto do seu coração eu posso chegar? Deus, qual música mais eu posso abrir mão para ouvir a tua voz? Deus, qual amizade mais eu posso abrir mão para ouvir a tua voz? Então a gente buscar sempre um lugar mais profundo em Deus. Uma vida extraordinária é você abrir mão do que não é pecado. Por exemplo, não tem nenhum versículo na Bíblia que fala assim: não passarás 28 horas por dia no TikTok. É pecado passar 28 horas por dia no TikTok? Não é pecado, mas é sábio? Não é sábio, lógico que não. Sua cabeça vai estar tipo assim, loucura. Não é sábio. E para quem quer ver uma vida extraordinária, você precisa pensar assim: é sábio, faz sentido, é isso que o Espírito Santo quer para mim. E a última coisa aqui, vocês estão comigo? Vocês estão meio quietos aqui. Vocês estão comigo? Então tá bom, vamos embora. Então, o que fazer depois de ser cheio do Espírito Santo? A última coisa, essa aqui é a mais difícil: permanecer. E gente, sabe aquele filme, aquela série, que ela começa tão bem, mas tão bem, que você começa a ficar animado, e aí o último episódio, você fala assim: cara, eu nunca perdi tanto tempo assim na minha vida. Quem já teve essa experiência? Está indo tão bem, aí no final parece que a pessoa, sei lá, a pessoa enlouqueceu, esquece tudo, é horrível. Gente, quando eu leio Atos 2, eu tenho um pouco dessa experiência. Atos 2 começa com o Espírito Santo descendo pela primeira vez. Aí eu já imagino um filme começando tipo assim: mano, vamos lá, Atos 2. O Espírito Santo desceu, pum, 3.000 pessoas se convertem. Aí eu já estou assim: caraca, agora vai. O que vai acontecer agora? Tem 40 versículos, eu estou no 12, 3.000 pessoas converteram. Vai terminar com uma espaçonave descendo, o Homem de Ferro aparecendo, estalando o dedo, pegando a mão de Jesus. Que é isso? E aí quando você começa a ler, você vai criando expectativa para o final do capítulo, aí você fica empolgado. Quando você chega no final, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Parece o Hobbit. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo,
Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. É assim que eu imagino. Gente, o capítulo começa assim, ó. E ele termina. E eles começaram a almoçar juntos, tomar café juntos, falar sobre Jesus. E é isso aí. Gente, na minha cabeça é assim, cara, eu esperava uma espaçonave. Mas sabe o que esse texto me mostra? Que eles aprenderam uma coisa que é muito valiosa na vida cristã, que é permanecer. Sabe muitas vezes qual que é o nosso erro? A gente vem para um ambiente como esse e Deus começa. Aí você fala, meu Deus, amanhã vai ser insano o devocional. Me segura, me segura. Minha mãe vai acordar 3 da manhã, eu vou estar pendurada no teto assim, ó, cheira e canta lá, baixura, igual o Doutor Estranho, assim, ó. E aí você começa a sair daqui empolgado, aí você chega na sua casa, você abre a Bíblia esperando que vai ser aquele mover, você abre a Bíblia, qual que é a leitura de hoje? José gerou Neymar, que gerou Virgínia, que gerou... Você fala, meu Deus, genealogia, eu não acredito. Aí você começa a ficar desanimado, você fala, caramba, eu vou tentar de novo. Aí você começa a ler, aí vai. E a cortina do templo tinha 23 centímetros. Você fala, meu Deus, eu não quero ler isso. E aí você sai daqui todo empolgado, eu vou mudar o mundo. E você começa a ler a Bíblia, parece que as coisas não estão acontecendo. Cadê aquela voz? Cadê aquela presença? Cadê aquela emoção que eu tinha na hora da conferência, na hora do culto? Gente, nem todos os seus dias com o Espírito Santo vão ser extraordinários. Mas o que vai sustentar as suas experiências sobrenaturais é a sua fidelidade nos dias comuns. Quem não suporta permanecer no dia calmo, nunca vai viver o dia extraordinário. Não dá para você ser o crente escoteiro que só aparece em acampamento e conferência, não dá. Então precisamos aprender a permanecer. Todos os dias eu leio a Bíblia, todos os dias eu faço devocional. Você fala assim, todo dia é uma loucura, o fogo cai, não. Tem dia que, cara, parece que eu estou falando com a parede. Mas Jesus disse que estaria ali, então eu vou me mover pela fé que Ele está ali. Nós precisamos aprender, a nossa geração precisa aprender a decidir por Jesus. E o que é isso? Gente, a decisão é o que vai nos sustentar. A emoção, ela sempre vai falhar. Se você servir a Deus baseado na sua emoção, você sempre vai ser inconstante. A pessoa fala assim, Elton, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia todo dia. É porque hoje eu acordei sem vontade. Gente, hoje eu acordei sem vontade de ir para a academia. Mas eu tenho que ir. Hoje eu acordei sem vontade de trabalhar. Adivinha? Eu tenho que trabalhar. Hoje eu acordei sem vontade de ler a Bíblia, então eu não vou ler. Por quê? Porque tudo é decisão. Mas a nossa vida com Deus, às vezes a gente baseia na emoção. E aí é assim, eu estou com vontade, eu vou. Eu não estou com vontade, eu não vou. E se a gente for assim, a gente nunca vai conseguir permanecer. A gente nunca vai conseguir permanecer. Gente, eu lembro que antes de eu casar com a Raquel, ela gosta muito de cartinha. A gente pensa num trem que eu paia demais, cartinha. Ela gosta. Eu lembro que, tipo assim, um mês antes do casamento, ó, os homens aí já anota, tá? Pega a Masterclass. Um mês antes do casamento, eu escrevi 30 cartas para ela ler. Eu falei, também não fala comigo mais também, lê aí, fica de boa, tô brincando. Gente, eu lembro que quando eu comecei aquela carta, assim, no terceiro dia eu estava assim, pra quê, mano, já vou casar mesmo, tipo, negócio chato, velho. E eu não queria fazer porque eu não tenho paciência, não gosto de escrever, enfim, eu não sou muito romântico, já percebeu, né? Mas eu falei, não, eu decidi fazer isso, eu fiz o compromisso, eu vou até o final. No final, eu fui até o final. Se eu tivesse baseado na minha emoção, eu tinha parado na primeira semana. Gente, nessa conferência aqui, nesse feriado, a minha pergunta para você não é sobre as emoções que você sente na hora do louvor, não é sobre o tanto que você chora, mas é sobre as decisões e os compromissos que você vai fazer com o Senhor. Eu conheço um monte de gente que tem experiência com Deus e hoje está pulando o carnaval lá fora. Porque a emoção não sustenta, o que sustenta é a sua decisão. Ei, hoje eu faço o compromisso de servir ao Senhor. Eu lembro do dia que eu decidi seguir Jesus e viver para Jesus, e eu já estou encerrando, agora eu prometo. Você me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, acabou. Eu lembro que eu estava numa conferência assim, e todos meus amigos estavam, cara, sabe aquele culto que parece que, sei lá, mano, vira uma loucura. Todo mundo sentindo a presença de Deus, até meu amigo desviado que estava do meu lado, estava orando em línguas. E o nome dele era Igor, e eu lá assim, de mão dada com o Igor, e eu não sentia nada.
E eu olhava para o Igor e falava assim, sai daqui, mano, você está desviado e tal. E eu lá assim, e eu não sentia nada, eu reclamava com Deus, mano, todo mundo parecendo um fogão, eu parecia uma geladeira Brastemp, assim, de tão frio que eu estava. Gente, eu naquele negócio tal, eu comecei a orar, falar, Deus, por que eu não estou sentindo nada? Deus, por que eu não sinto nada? Deus, por que eu não sinto nada? Eu comecei a orar, reclamar, brigar com Deus, e veio no meu coração assim, Elton, você não precisa de mais uma emoção, você precisa tomar uma decisão. Eu falei, então tá bom, então eu decido, eu vou viver para Jesus. Gente, depois daquele dia eu nunca mais desviei, eu não chorei, eu não arrepiei, eu não virei mortal para trás, mas eu tomei uma decisão no meu coração de seguir Jesus e eu estou aqui até hoje. Queria encorajar você de tomar uma decisão. Talvez você já tomou a decisão de seguir Jesus, glória a Deus, mas você pode tomar a decisão de ir um nível mais profundo em Deus. Talvez você pode tomar a decisão de viver uma vida extraordinária. Talvez você pode tomar a decisão de ter mais tempo de oração do que de Netflix em 2026. Talvez você pode tomar a decisão de conhecer mais a Bíblia do que você conhece o livro do verão que mudou a minha vida. Talvez você pode hoje tomar a decisão de fato, ser um cristão desblocado, um cristão que é deslocado daquilo que o mundo está vivendo, mas um cristão que vive de fato aquilo que Deus tem para você. Vocês estão comigo aqui? Amém? Não estou bravo não, estou empolgado, falando de Jesus, vamos embora. Ser cheio do Espírito Santo é muito bom, gente. Uma das melhores coisas do mundo, mas não tem por que ser cheio se você não estiver disposto a se comprometer com a missão. Permanecer tem a ver com andar em santidade, com viver uma vida que agrada o Senhor. Eu creio que hoje nós temos muitas pessoas aqui, isso é muito bom, mas sabe o que de fato vai alegrar o nosso coração? Se no ano que vem todos estiverem aqui de novo e ainda trouxerem mais um. Porque você tomou a decisão de permanecer. Queria convidar você a fechar os seus olhos no seu lugar, se você pode. Queria orar por você bem rapidamente. Sinto que tem pessoas aqui que talvez você está aqui e você tem servido a Deus porque é cômodo para você, os seus pais são cristãos, a sua família é cristã, você cresceu na igreja e você está aqui, mas talvez com tudo isso você sente que o seu coração está longe de Deus. Você está aqui todo culto, mas seu coração está distante. Você não tem facilidade para orar, você não tem facilidade para se conectar, você não tem facilidade para ouvir a voz de Deus. Está todo mundo de olhos fechados, você não precisa ter vergonha, mas se você se identificar com alguma das coisas que eu disser, eu queria convidar você a se ajoelhar no seu lugar, ou vir aqui na frente, eu queria orar por você. Talvez você está aqui nessa tarde, e você é um jovem, um adolescente, que você tem medo da presença de Deus. Sempre que começa o momento do louvor, você pensa, como que eu vou chegar até Deus, com tudo que eu já fiz de errado? Como que Deus vai querer falar comigo? Olha o meu passado. Se Deus aparecer aqui, a primeira coisa que Ele vai fazer é brigar comigo. Talvez você tenha medo da presença de Deus, e por isso você se esconde. Você tem vergonha da presença de Deus. Talvez você está aqui nessa tarde, você nunca foi cheio da presença do Espírito Santo. Talvez você está aqui nessa tarde, você nunca foi tocado por Deus, nunca ouviu a voz de Deus. Talvez você se sente hoje chamado para viver essa vida extraordinária. Chamado para viver uma vida sobrenatural. E hoje você quer tomar essa decisão, fala assim, Jesus, eu não quero ser só mais um adolescente, um jovem, um adulto comum, eu quero viver o sobrenatural. Talvez hoje a sua decisão é colocar o seu coração à disposição para falar, Deus, eu quero ver o que o Senhor vai fazer na minha família através da minha vida. Deus, eu quero ver o que o Senhor vai fazer no meu trabalho através da minha vida. Deus, hoje eu decido deixar o Senhor me usar. Hoje eu decido me submeter à tua vontade. Se tem alguma decisão que você está fazendo aí, eu queria encorajar você a se ajoelhar ou vir aqui à frente, mas não fique do jeito que você está. Faça um compromisso com o Senhor, faça a sua decisão, é seu momento, você e Deus. São decisões que só você pode tomar.
Qual vai ser o seu pós-desblocados? Quais vão ser os seus compromissos? Quais vão ser os seus votos? Quais vão ser as suas promessas? Se nós queremos algo novo de Deus, também temos que entregar algo novo para Ele. Jesus, nessa tarde nós estamos aqui, Pai, como família. E nós, Pai, tudo que nós queremos é um encontro com a Tua presença. Jesus, eu oro, Pai, para que cada vez mais, como nós conversamos aqui, o Senhor possa levantar jovens, adolescentes apaixonados, empolgados, Pai. Que assim como Jeremias, eles vão sentir o fogo no coração e eles não vão ter opção a não ser compartilhar. Jesus, eu oro para que o Senhor levante cada um aqui para uma vida sobrenatural. Eu oro, Jesus, por jovens adolescentes aqui que talvez tenham orado por cura em alguém da sua família, orado para que o Senhor faça de alguma forma, mas que nessa tarde o Senhor está os chamando para se posicionarem e serem aqueles que vão até a pessoa. Eu oro, Jesus, porque eu sei que o Senhor está levantando homens e mulheres aqui, Jesus, que não vão viver de acordo com a emoção, que não serão inconstantes. Nós repreendemos, Pai, toda a apatia, repreendemos toda a inconstância, repreendemos, Jesus, todo o evangelho baseado em simplesmente emoções. E, Pai, nessa tarde nós tomamos a decisão de deixar o Senhor fazer através de nós. Tomamos a decisão de viver uma vida sobrenatural. Jesus, se não for assim, não faz sentido. Eu oro, Pai, para que possamos ser canal de bênçãos na vida dos nossos amigos, na vida dos nossos irmãos. Eu oro, Jesus, para que a partir dessa conferência, a partir desse movimento, que muitas pessoas conheçam o Senhor, que muitas pessoas venham para a Tua casa, Pai, e que em nome de Jesus, cada um dos que está aqui, receba mesmo essa missão, Jesus, de compartilhar, de andar com os seus amigos e de permanecer fiel até o final. Eu oro, Jesus, para que a Church cada vez mais possa crescer com um ministério de jovens relevante, um ministério de jovens que conhece o Teu coração, um ministério de jovens que fala a linguagem dessa cidade, um ministério de jovens que conhece o que o Senhor está fazendo e participa e protagoniza o mover de Deus nesse local. E eu oro, Jesus, para que o Senhor levante aqui profetas, levante aqui pastores, levante aqui líderes, pessoas, Jesus, que vão chamar a responsa de fato e que hoje decidem se posicionar, Deus, para viver uma vida extraordinária. O Senhor não nos chamou para uma vida comum, o Senhor nos chamou para uma vida sobrenatural, Pai. Então, Espírito Santo, eu oro para que o Senhor encha cada um dos meus irmãos aqui nessa tarde, Pai, em nome de Jesus. Se tem alguém que tem dificuldade para ouvir a Tua voz, que nesse momento os ouvidos sejam abertos, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que têm dificuldade de sentir a Tua presença, que nesse momento os corações sejam quebrantados, Pai, em nome de Jesus. Pai, aqueles que têm dificuldade, Pai, de enxergar o futuro, o destino que o Senhor tem para eles, que nessa tarde, Pai, os nossos olhos sejam abertos, para que possamos ver, Pai, para que possamos receber clareza sobre o chamado de Deus para a nossa vida. Eu oro, Jesus, para que seja uma tarde de decisões, de pessoas que decidem viver cheias do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém.